Bom dia a todos, YouTube, Facebook, amigos, conhecidos, companheiros. Ontem eu estava vendo um vídeo por acaso, ontem eu terminei uma escada anteontem, né, ela está em estado de secagem, né? E eu estava em casa, eu vi um vídeo e tinha... A mulher estava vendo ali e estava aparecendo um cara falando sobre que a Bíblia falava que a Terra tinha 6.000 anos, né? Que um papa lá datou ela, aquela vez, né, em 6.000 anos. Mas ele estava mal informado. E o Papa, se falou isso, também estava mal informado. Primeiro que a Bíblia não é um livro científico, é um livro espiritual. Mas, mesmo assim, ela traz algumas coisas científicas. Então, vamos na primeira coisa que diz na Bíblia. No começo, deixa eu ler aqui até uma aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era deserta e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre ela. Então, não diz ali quanto tempo ela já existia. Se existia 1 bilhão de anos ali, há 2 bilhões, no começo. No começo. Ele não diz assim o começo. Ali existia a Terra, só não era habitável ainda. Então ela pode ter 3 bilhões, 4 bilhões de anos. A Bíblia não diz que ela tem 6.000 anos. Então, ele estava enganado. Quem falou isso é um senhorzinho. Esqueci o nome dele agora. Trabalhou em alguns programas. Enfim. Então aí houve um erro de interpretação. Aí, o próximo passo, ele, haja luz, né? E seja feita a separação entre o dia e a noite. Bom, eu fiquei pensando, né? Dia e a noite. Bom, ele botou a Terra a girar, né? Botou a Terra a girar. A girar. Ah, aí passa mais um dia é 1.000 anos, porque diz que Deus criou a Terra em 7 dias. Mas um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Tem uma parte que fala, eu não lembro. Um dia aí também não notei, não procurei. Então, pode ser um dia, não pode ser o dia literal, pode ser um dia de 1.000 anos. Então, como digo, ela não é um livro literal e nem científico, é um livro espiritual. Então, pode ser 7.000 anos foi criada a Terra. Criada não, ela foi adaptada para nós habitar, para nós ser habitável para o homem, né? Então, aí a terceira coisa que ele fez, Já ali ele separou o dia da noite, né? Botou a terra a girar. E depois ele diz assim, ó, que haja separação entre a água e a terra. Que a água se junte e apareça a terra seca. Ele criou os continentes. Não tem que os continentes eram juntos, e daí teve a Pandora e rachou, né? Já ali ainda está em movimento. Então ali também traz isso. Não era para trazer, não precisava, né? Mas é só alguns detalhes, né? Interessante que ela tem também uns lados científicos, né? Que eu acredito muito sim no que está escrito na Bíblia. Eu acredito pelo fato de ela ser uma biografia que ela mostra tanto as coisas certas que as pessoas fizeram, como errada. Como quando Paulo brigou com Pedro, quando eles discutiam, né? As cagadas que o rei Davi fez, as coisas certas que ele fez, os grandes erros que ele cometeu. E se fosse um ser humano escrevendo, ele só ia escrever coisa boa, né? Biografia, né? Então, outra coisa científica que eu vi nela, né? Que o homem só foi descobrir muito tempo depois, né? Mas assim, antes disso, né? Antes disso, ali no sétimo dia, ou nos 7.000 anos, ele criou o homem sapien sapien. Nós, o homem que sabe o que sabe. Então, nós sim, nós estamos na Terra então há 8.000 anos.
Já foram achados alguns esqueletos de outros tipos de. Mas não é perfeitamente como nós. O rosto, o tamanho dos braços, o focinho era mais para frente. Poderia ser outro animal, né? Respeito todo quem acredita na evolução e quem eu acredito na criação. Mas respeito outras opiniões. Estou só expondo a minha opinião. Então, ali nos 7.000 anos, os 7 dias, né? Ele criou o homem sapiens sapiens, o homem que sabe o que sabe. Somos nós. E foram encontrados alguns outros lá que dizem que tem 2 milhões de anos. Não sabe se era ser humano. Poderia ser outra raça de animal muito parecida, assim como um chimpanzé é parecido, né? Defendendo a minha tese, no caso, né? Não criticando a outra tese, mas sim defendendo a minha. E outra coisa interessante é que lá em Jó, no capítulo, eu até marquei, capítulo 26, versículo 7, ele diz assim, ó, e, e ó tu que suspendes a terra sobre o nada. Como Jó falou isso? Se ele não tinha ido no espaço ver que a terra era suspensa sobre o nada. Interessante, né? Esse lado científico, né? Que, apesar de ser um livro espiritual, ainda tem algumas coisas científicas, né? Que foi descoberta agora que a terra pairava sobre o nada, né? E também quando ele falou que a Terra era redonda, um se imaginava a Terra quadrada, outro imaginava, né? Então, há mais de 6.000 anos atrás, ele já falou que a Terra era redonda. Foi lá no livro de Isaías. Deixa eu ver aqui. Eu marquei. Isaías 40:22. Ele diz assim, ó. E tu que moras acima do círculo da Terra. Quer dizer, então ele já disse que a Terra era circular, era oval, era redonda. Já é uma coisa científica também, né? Mas enfim, mas o que mais me chamou a atenção foi quando foi no YouTube que eu vi, que a Terra tinha 6.000 anos e que lá aquele escocês, né, quando foi começar a pesquisar as rochas, esqueci o nome dele agora, foi o primeiro geólogo que se interessou por esse assunto, ele viu que demoraria muito mais tempo para acontecer aquelas transformações, né? Imagina para uma pedra de rio dessa nossa, para ela apodrecer, quanto tempo leva, né? Eu tenho umas aqui em casa em estágio de apodrecimento. É só você deixar ela fora da água, ela começa a apodrecer, né? Claro que vai levar aí uns 1.000, 2.000 anos para lá. Mas eu tenho umas, eu gosto muito também de rochas, né? Não são pedras, são rochas. E eu tenho umas aqui de ferro, pedra ferro, e a outra, ela já está um pouco mais, ela está apodrecendo, né? Tá fazendo o ciclo dela. Mas no meio ela ainda é de pedra ferro ainda, ela vem apodrecendo por fora, né? Tipo a madeira, né? Vai apodrecendo por fora e o cerne vai o último. Então, mas o começo do assunto todo foi o quê? Que a Bíblia dizia que a Terra tinha 6.000 anos. Não, ela não fala isso. Ela fala que, como é que é o começo? No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? E a terra era deserta e vazia. Mas não diz a data que ele criou. Aí depois diz que ele começou a transformar ela para ela ser habitável. Então ela poderia ter existido ali há 2 bilhões, 4 bilhões, 6 bilhões, 10 bilhões atrás. Então, isso não, não contradiz a Bíblia. É que as pessoas muitas vezes, né, leem por cima e passam uma informação incorreta sobre o assunto. E entende ela literalmente, né, enquanto ela é muito mais espiritual, para se entender, né? E também o objetivo dela não é datar o dia que ela foi feita, quanto tempo, e sim dar conselhos, né? Um manual de instrução, né? Para nos guiar um pouco melhor sobre como nos tratarmos uns aos outros, né? Como mais ao teu próximo, a ti mesmo, respeite teu pai e tua mãe. Então, esses lados espirituais que realmente são, que nos servem até hoje, esses conselhos escritos aí há 6.000 anos, né? Não roubarás. Como é feio a pessoa que rouba, né?
Nossa, a pessoa que rouba uma coisa, ela fica marcada, ela pode cometer aquele erro ali e vamos dizer que ela roube aí um carro e roube, ela fica marcada. Então Deus deu esse conselho porque para proteger o ser humano, não por um egoísmo, assim, para proteger ele, para não passar essa vergonha e não ficar taxado como um ladrão por muito tempo. Não matarás. Primeiro que, né, que tirar a vida de um ser humano quanto sofrimento causa. E você, quando vê uma pessoa que já matou alguém, sem você querer ou não, você assim, pô, o cara já tirou a vida de um, né? Mesmo que tenha sido em legítima defesa, você já fica assim, opa, você já matou um. Por quê? Porque está dentro de nós. Por quê? Porque Deus já advertiu, né? Não matarás, né? Por quê? Porque ele sabia que seria mal, ruim para o ser humano, ruim para si mesmo, ruim para os outros que gostavam da pessoa, que eram seus entes queridos, faria mal para a própria pessoa. Então, na verdade, são conselhos, são manual de instrução, né? Assim como um carro, que é uma simples máquina, né? Um celular, está aqui na minha mão, tem um manual de instrução. Quem dirá uma máquina complexa, como somos nós, não teria que ter um manual de instrução? Tem, né? Tem. Até no começo era proibido a comer certas coisas ali, certos animais. Por quê? Porque eles não eram domesticados, não eram criados de maneira própria, né? Eles poderiam transmitir algumas doenças. Então, depois, quando o homem foi aprendendo e foi se adaptando, e como ele era sapiens, começou a estudar e por si só descobrir as coisas, aí quando veio Jesus e trocou a lei, né? Trocou não, substituiu, né? Que a lei era a sombra dele. O homem já começou a entender as coisas. Porque quando o Todo-Poderoso nos criou, ele não deixou tudo escrito, né? Ele deixou pra gente a descobrir, né? O que é amoroso, né? Mas não se tudo escrito já como é que era. Ah, que graça que ia ter, né? Como tinha o átomo, tudo, né? Mas não, um livrão, uns 40 livros, uns 100 mil, uns 200 livros escritos, tudo como era. E não deixar a gente descobrir nada. É, então essa informação que a Terra tem 6.000 anos, que dizem que a Bíblia diz, ela não é verídica, ela não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia não data a idade da Terra. Ela não é um livro científico. Mas ela data algumas coisas científicas, como eu falei, né? Não, mas era isso, eu só vi o vídeo ontem, daí eu disse, não, será? Vamos ler melhor isso aí? A gente também tem que ler as coisas e tentar olhar para o outro lado, né? Enfim, essa é a minha opinião. Você pode concordar ou não, né? É seu direito. E também respeito a sua opinião. E, não acredito na teoria da evolução. Por vários motivos, né? Me recuso a acreditar que uma máquina como o cérebro surgiu da própria evolução. Seria como eu dizer que uma pedra evoluiu para um relógio, porque haveria necessidade de medir o tempo. Pô, João, mas isso não tem lógica. Bom, é a mesma coisa que eu dizer que um cérebro não teve alguém que criou, né? Se alguém precisa criar um relógio, imagina criar um cérebro. Assim, a linha de raciocínio é a mesma, na minha opinião. Na minha opinião. Respeito todas as opiniões. Ok? Foi só um vídeo que eu vi ontem e como eu gosto de fazer vídeos assim na manhã, né? O cara acorda assim, esperando amanhecer. Mesmo hoje eu não vou trabalhar de novo, as casas estão secando. Não vou trabalhar em casa, amanhã faz o cara trabalhar muito mais, né? E aí eu fui ver aquilo ali e fiquei pensando, disse, não, amanhã eu vou fazer um vídeo, vou ver primeiro isso aí, né? Vou pesquisar e vou ver. Então, é isso. Um abraço a todos, um bom dia.
E vamos lá, homens, sapiens, sapiens. Lembra, né? O tempo da história? A história, eu perdi essa história. Na, na quinta série aquela vez. Valeu, um abraço a todos aí. Fiquem com o Criador. E mais um dia. Bora lá.